Muito bom dia! Tá começando o Refil, é segunda-feira, mais uma semana se inicia, mais um mês se inicia. Hoje é dia 4 de maio. May the 4th be with you, para todos os fãs de Star Wars. Saca que hoje é o Star Wars Day, hoje é o dia do Star Wars? Pois é, vamos explicar por que isso existe, da onde que surgiu. Logo em seguida a gente vai falar sobre sono. Sabia que é possível você aprender dormindo? Então, a pergunta é, será que a gente deveria aprender dormindo? Será que a gente deveria ocupar o nosso sono com produtividade? Em seguida a gente vai falar sobre longevidade, mas não a do ser humano não, a de alguém muito mais importante para muitas pessoas, que é o cachorro. É, meu amigo, seu cachorro pode começar a viver mais. Os avanços da ciência nesse segmento aí são pauta do refil de hoje. Tudo isso depois que eu fizer o refil do meu café, você fica cheio de assunto para começar mais uma segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos aos 20 minutos que deixam você preparado para encarar qualquer conversa ou para puxar papo também, aquelas coisas que não vão aparecer na sua timeline. E hoje é dia 4 de maio, né? Como eu falei, May the 4th. O 4 de maio, né? Em inglês, May the 4th, porque lá eles falam primeiro o mês, depois o dia. E May the 4th be with you. Né? Todos os anos, no dia 4 de maio, fãs de Star Wars ao redor do mundo celebram, né, esse universo todo aí criado pelo George Lucas lá nos anos 70 e que se espichou e se espicha até hoje, até o futuro, com cada vez mais filmes, spin-offs, séries, desenhos, parques temáticos, produtos. É uma loucura o que virou o Star Wars, né? E esse trocadilho com o dia do mês, né, com o 4 de maio, virou esse feriado não oficial, né? Porque May the 4th, 4 de maio, be with you, né, é aquela corruptela, né, do May the Force be with you, a frase dos Jedis, né, que a força esteja com você. Então, essa data aí, ela não tem nenhuma origem oficial, tá? Nem com a Lucasfilm, nem tem a ver com o lançamento de nada, nem tem a ver com o George Lucas. Ela surgiu de maneira orgânica, espontânea, entre os fãs de Star Wars, né? E só foi abraçada pela Disney aí depois que eles compraram a franquia em 2012, porque originalmente Star Wars não pertencia à Disney, né? Mas em 2012 a Disney comprou, e como tudo que a Disney compra, ela arrebenta, ela estoura todas as possibilidades de comercialização e amplia também, né, a produção de conteúdo a respeito do que ela vai comprar, no caso aqui Star Wars, porque lança filme pra caramba, explora o formato cada vez mais, né? Agora, essa data, ela serve pra gente celebrar, né? Pra ver os filmes, pra maratonar os filmes, né? Pra que a Disney lance novos produtos, né? Pra que tenha promoção nos streamings, né? Uma enxurrada de conteúdo nas redes. Eu não sei se você viu aí no Disney Plus, se você for assinante, abre o aplicativo aí na sua TV pra você ver. Tem toda uma animação com as naves, a Millennium Falcon passando, né? É isso, né? É aquela celebração bem, né, que diz muito sobre como são as franquias aí no século XXI, né? Ela não comemora nenhum evento real, acaba servindo, né, o próprio ato de ser fã. Então, que a força esteja com você nesse 4 de maio, né? Não sei, eu perdi o fio da meada, tá? Eu vi a primeira trilogia, a segunda trilogia, a terceira trilogia, eu vi o primeiro, eu gostei, mas eu já não engajei mais. Eu costumava ser bem mais fã de Star Wars. E aí agora, né, como eu sou sempre o diferente, como eu sou sempre o que vai na normalidade, né? Deixa eu falar uma coisa do universo de Star Wars que eu aproveitei muito. E não foi filme, foi jogo. Star Wars Galactic Battlegrounds, um jogo para computador. Ele pegava a mesma plataforma do Age of Empires. Lembra do Age of Empires? Age of Empires 2? Pá! Uololô! Pá! Nossa, agora eu fui muito mangolão, né? O Age of Empires 2 era esse jogo de estratégia aí, que você escolhia uma civilização e tal. E o Star Wars Galactic Battlegrounds é igual o Age of Empires, só que era de Star Wars. Era muito legal! Nossa, fiquei muito afim de jogar agora. Mas bom, é isso, tá? Que a força esteja com você. Aproveita o dia pra ver alguma coisa de Star Wars. Aproveita o dia pra ver os clássicos.
vai lá atrás, vai nos anos 70, vai lá na Carrie Fisher escrava, na Princesa Leia escrava do Jabba the Hutt. E depois tu me manda uma DM pra me dizer o que tu achou. Vamos começar os assuntos do dia, porque tem bastante coisa pra gente falar hoje, ó. Esse artigo aqui da New Yorker me chamou muito a atenção porque fala sobre aprender enquanto a gente dorme. Mais um momento nostalgia aqui. Quem tem 30 e poucos anos deve se lembrar do Laboratório de Dexter. Vocês lembram desse desenho aí? Laboratório de Dexter e um garoto muito esperto. Pois é, o Laboratório de Dexter era esse desenho do Cartoon Network, criado pelo Genndy Tartakovsky, que começou como um segmento de Cartoons, e eu vou parar por aqui porque eu sou hiper focado em desenhos animados, tá? Então antes que você desligue aí o programa, porque eu vou começar a falar de desenho e eu não paro mais, deixa eu lembrar de um episódio específico do Dexter que tem tudo a ver com esse assunto aqui. Tinha um episódio lá que o Dexter tinha uma prova de francês no outro dia. E o Dexter era esse menino gênio, cientista e tal, que sempre dava um jeito super, né, científico e hiper moderno tal, de resolver os seus problemas. E para estudar para a prova, ele colocou as lições num CD player e dormiu ouvindo. E aí em francês começava Omelette du fromage. Só que aí travou o CD do Dexter e ficou Omelette du fromage, Omelette du fromage, Omelette du fromage. E aí no outro dia ele chega na aula e ele só sabe falar isso. Eu me lembrei de cara desse episódio quando eu vim ver essa matéria aqui, porque esse artigo da New Yorker começa contando uma história lá de 1932, muito mais antigo que o Dexter. Ele fala a história de um inventor americano que patenteou o Psychophone, que era um telefone, né, que tinha um timer ali, que ele tocava gravações motivacionais enquanto a pessoa dormia. Então você programava, ia dormir e daqui a pouco ele começava a falar, sei lá, o dinheiro me quer e vem até mim. Tipo assim, umas coisas motivacionais, né? Esse negócio custava caro na época. Era tipo $4.000 de hoje, lá em 1932. E ele prometia esses resultados, assim, né? Que acelerariam a sua forma de adquirir as coisas através dessas mensagens motivacionais que durante o sono seriam absorvidas pelo seu subconsciente. Então essa ideia aí de aprender dormindo, ela não começou em 32, ela não começou com o episódio do Dexter, ela é super antiga, espetacularmente sedutora e já foi descartada pela ciência durante décadas como charlatanismo. Acontece que agora essa ideia de aprender dormindo está voltando, com experimentos que estão trazendo resultados reais. O problema desses estudos antigos era que ninguém conseguia confirmar se os caras do estudo, né, os participantes, estavam de fato dormindo, porque lá em 1932 não existia eletroencefalograma, então qualquer resultado era suspeito. Agora, em 1954, 2 pesquisadores revisaram os estudos anteriores e concluíram que esses caras aí, dos anos 30, provavelmente estavam acordados. Então, tipo assim, foi tudo pro lixo. E desde então, esse campo de estudo ficou parado. O que reabriu a questão e agora, com uma virada de chave, foi uma série de experimentos a partir de 2007, usando monitoramento cerebral em tempo real. Ali, os pesquisadores começaram a expor os participantes adormecidos a uns cheiros, a uns sons, associados a conteúdos que eles haviam aprendido enquanto estavam acordados. E ali, em 2007, eles descobriram que o cérebro dormindo consolidava essas memórias que ele tinha tido acordado. Ninguém lembrava de ter ouvido nem de ter sentido nenhum cheiro, mas o aprendizado estava ali, né? Garantido por aqueles monitoramentos cerebrais. Agora a gente já deu um passo além e um pouco mais perturbador. Os pesquisadores hoje começaram a trabalhar com sonhadores lúcidos. As pessoas que dentro dos sonhos percebem que estão sonhando. Tem alguém me ouvindo aí que é sonhador lúcido? Eu adoraria ser um sonhador lúcido. Dizem que dá pra praticar, mas eu não sei como é. Mas deve ser legal pra caramba, né? Tu tá consciente que tá num sonho, né? Então, nesses experimentos aí que rolaram com sonhadores lúcidos nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Holanda, é uma coisa em vários países, né? Um estudo completamente sério. Esses participantes aí conseguiram responder perguntas de sim ou não e resolver contas simples de matemática enquanto dormiam, comunicando as respostas por movimentos dos olhos. Teve um participante aí desse estudo que ouviu assim 8 menos 6.
em meio a um sonho dele lá, ele tava sonhando com um videogame dele, e ele sinalizou a resposta com 2 movimentos na lateral dos olhos. Olha que loucura, bicho. O neurocientista envolvido nesse estudo específico aí chamou o estudo de um dos artigos mais perturbadores que eu já li. Olha que viagem, cara. Mais recentemente ainda, ano passado, tá? Pesquisadores pediram a esses sonhadores lúcidos que trabalhassem em quebra-cabeças dentro dos sonhos. E no geral, esses caras resolveram 42% dos quebra-cabeças que apareciam nos seus sonhos. Olha que loucura isso, né? Você tá ali sonhando meio lúcido e resolvendo problema. Agora sim, aí é uma opinião minha e eu fiquei feliz de ver que as pessoas ouvidas aqui pelo artigo da New Yorker concordam que a gente deve dar uma freada nesse entusiasmo, né? Porque o sono não é esse tempo morto esperando para ser colonizado pela produtividade. O cara começa a entrar numas, né? Já tem a galera do trabalho enquanto eles dormem. O que essa galera vai ser se tu começar a poder aprender? Aí durante o dia o cara trabalha e aí enquanto os outros estão dormindo, e aí quando ele vai dormir ele também trabalha, ele cria um funil de vendas durante os sonhos, né? Então assim, teve um dos neurocientistas aqui que diz o seguinte, ó, o sono tem o seu próprio universo, a gente deveria cuidar dele e não substituí-lo. Agora, é muito interessante, né? Porque o sono e os sonhos são essa área do conhecimento que é muito nebulosa. Se a gente vai olhar a literatura da psicanálise, por exemplo, de Freud, ele tem um livro famosíssimo, né? Que é a Interpretação dos Sonhos, onde ele relata alguns casos ali, que ele foi um cara que estudou muito isso dessa lente psicanalítica, né? Agora, é muito complicado a gente conseguir acessar essa parte do nosso dia, simplesmente porque a gente mal entende o cérebro acordado, ou a gente entende muito pouco do cérebro acordado, que dirá dormindo quando as pessoas não podem cooperar, né? Agora, fica à vontade para acessar o grupo Refil, o link tá aqui na descrição do episódio. Esse grupo ninguém fala, só eu, tá? Eu mando ali as manchetes e dá uma olhada nesse artigo aí, porque é bem legal. E se você for uma pessoa que sonha bastante, tipo eu sonho todos os dias. Eu esqueço rapidamente. Já me disseram que eu deveria escrever logo que eu acordo e tal, mas eu também não lembro de fazer isso. E não quero transformar meu sono num compromisso, né? Eu gosto de sonhar e sonhar só na hora de sonhar. Agora, é bem legal, tá? Se você sonha, se você curte, se você gosta desse assunto, esse artigo da New Yorker tá bem interessante e o link tá ali no grupo. Vamos pro próximo assunto. Essa aqui é da The Atlantic, especialmente para quem tem cachorro, ó. Em fevereiro do ano passado, 2025, a FDA, que é aquele órgão do governo americano que autoriza e não autoriza substâncias, né, remédios, vacinas e tal, a FDA concluiu que uma pílula desenvolvida por uma startup chamada Loyal, ela era razoavelmente e provável de ser eficaz para prolongar a vida de cães. Olha que legal. E se a empresa cumprir alguns requisitos técnicos ali de fabricação, esse medicamento deve chegar no mercado ainda esse ano, em modo de assinatura por cerca de $100 mensais, para que o seu cachorro viva mais. Essa ideia não é nova, tá? Os seres humanos fantasiam sobre a longevidade, aprender a viver mais com menos esforço desde sempre. A gente quer viver mais, mas a gente não quer comer bem nem fazer exercício. A gente quer tomar uma pílula, né? Acontece que dessa vez tem ciência por trás, né? Tem uma aprovação regulatória em curso, tem um ensaio clínico com 1.500 cachorrinhos já em andamento. Agora, vamos dar uma olhada para como que essa pílula funciona, tá? Ela parte de uma descoberta já conhecida. Cachorros, assim como seres humanos, vão perdendo a sensibilidade à insulina com a idade. E quando isso acontece, o pâncreas precisa produzir cada vez mais do hormônio para obter o mesmo efeito. E o excesso de insulina circulando pelo sangue inflama os tecidos, compromete o sistema imunológico e acelera algumas doenças como câncer e problemas cardíacos. Esse medicamento aí foi desenhado para restaurar essa sensibilidade, fazendo com que a gente produza menos insulina. E o efeito pretendido é parecido com o observado num estudo clássico daquela marca de ração Purina, sabe? Cães alimentados com 25% menos comida viveram em média quase 2 anos a mais.
Ou seja, 15% de ganho de vida com uma única mudança metabólica. E esse remédio parte dessa mudança metabólica da quantidade de insulina que o corpo precisa produzir. Se muita insulina danifica os tecidos no longo prazo, quando você regula a sensibilidade, você precisa de menos e, portanto, compromete menos o organismo. Agora, a razão para começar esse estudo pelos cachorros não é só afetiva, né? Não é só porque a gente quer que os nossos amiguinhos vivam mais. A regulação veterinária é bem mais rápida do que a humana. E cães vivem cerca de 10 anos, que é o tempo suficiente para medir os resultados com razoável rapidez. O plano de longo prazo desse estudo é bem explícito, né? Os cães são prova de conceito. Se uma droga consegue estender a vida saudável de um animal geneticamente próximo dos humanos, né, que envelheça de forma parecidas e que desenvolve cânceres tratados com as mesmas quimioterapias, esse estudo vai gerar evidências que, né, animam pesquisadores interessados em fazer o mesmo pelas pessoas, transportar esse medicamento para o mundo dos humanos. Os cachorros já foram pioneiros em várias coisas, né? Detecção de bomba, viagens espaciais, e agora eles estão protagonizando a vanguarda da medicina da longevidade. Agora, o ensaio clínico que vai determinar a aprovação definitiva começou em dezembro de 2023 e é descrito como o maior já realizado para um medicamento animal. Mais de 1.300 cães participam, todos eles com pelo menos 10 anos. E os donos se comprometeram a acompanhar o estudo por pelo menos 5 anos, sem saber se o seu animal está tomando o medicamento ou está tomando placebo. É um compromisso incomum para esse tipo de pesquisa, né? E mostra sobre esse vínculo do ser humano com os seus cachorros, né? As pessoas toparam de acompanhar esse estudo. Porque, claro, imagina, se o seu cachorrinho vai viver mais, é lógico que você vai se entregar. Se funcionar essa pílula, além de alongar a vida dos nossos cachorros, traz alguns dilemas novos. Imagina, quem ganha um pouco mais de dinheiro e não der o medicamento ao cachorro, pode começar a parecer negligente com o seu animal. Pessoas idosas, por exemplo, podem hesitar em adotar animais que agora têm potencial para viver muito mais. Decisões de eutanásia, que já são dificílimas de serem tomadas, né? Podem se tornar ainda mais complicadas, porque o bicho pode viver mais do que ele vivia até então. A tristeza fundamental de amar um cachorro é saber que você provavelmente vai sobreviver a ele. Estender essa companhia é, em tese, um presente, mas muda a natureza do compromisso. Com a solução científica vem também um problema filosófico aí, né? O objetivo declarado da Loyal, que é a startup que criou esse medicamento, é usar o lucro das vendas para financiar pesquisa própria em longevidade humana, sem depender de grandes farmacêuticas, que se movem muito lentamente. Os investidores já colocaram mais de 10 bilhões de dólares em empresas de extensão de vida nos últimos 5 anos, com aposta que vão de reprogramação epigenética de células a projetos que pretendem reverter o envelhecimento por completo. A maioria dessas apostas aí é de longo prazo, com décadas ainda pela frente de qualquer resultado concreto. A pílula para os cachorros é diferente. É o primeiro produto desse campo que pode chegar às prateleiras em breve, ainda esse ano, com aprovação regulatória, com ensaio e curso e com preço definido. É uma pílula pequena demais para mudar o mundo, mas grande o suficiente para provar que o mundo pode ser mudado. Vai dizer, $100 por mês. Você daria uma pílula para o seu cachorro viver mais? Acho que qualquer pessoa que tenha dinheiro talvez responda que sim, mas eu quero provocar esse pensamento. Eu me tornei com o tempo esse purista. Eu gosto das coisas como elas são. Eu não entendo esses caras que botam um piso imitando mármore no chão. Porra, não é mármore, irmão! Porra! Bota uma pedra de verdade, né? Uma coisa que emana aquela autenticidade. E a natureza deve seguir o seu curso. Por isso que eu não sei se eu daria para os meus cachorros. Tem que pensar. E você aí? O que faria? Comenta ali para mim que eu quero saber.
Além de comentar, você pode seguir o Refil no Spotify, isso me ajuda muito, 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 porque eu começo a aparecer na tela de gente que ainda não ouviu o programa. Então, se você clicar o follow lá no Spotify, é muito legal, tá? Se quiser dar uma nota também, eu agradeço. Ali no YouTube, você se inscreve no canal. E se você quiser fazer parte da comunidade, vai em apoia.se/refilpodcast, tá bom? O link também tá aqui na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Tira o telefone do bolso, clica ali. Com R$20 por mês você faz parte do grupo Refil Livre, você ajuda o programa a se manter vivo e você concorre a livros. Essa semana ainda eu vou sortear um livro. Ainda não escolhi. Vamos ver se amanhã eu já trago pra vocês qual é o livro dessa semana. Vou dar um por semana em maio, tá? Tem ali cerca de 160 apoiadores. Então, assim, se você quiser entrar ainda, você vai concorrer com poucas pessoas. E deixa eu falar, tá? Já foram sorteados em abril 3 livros e as pessoas que ganharam no mês anterior não vão ganhar nesse mês. Então, assim, quando você ganha um livro, no mês seguinte você não pode mais ganhar, mas no outro você volta a ganhar livros. Então, os 3 ali que ganharam em maio não vão ganhar, mas em junho podem ganhar novamente. Então, assim, vai lá no Apoia-se, vire um apoiador, R$20 por mês, você corre o risco de ganhar um livraço selecionado por mim. Eu vivo falando de livro aqui e esse mês não vai ser diferente, vou escolher livros bem legais pra presentear essa audiência que é muito foda. Vocês são incríveis, velho. Às vezes eu encontro uma galera na rua aí que curte o Refil e são sempre pessoas diferentes, assim, sabe? É a galera que curte trocar ideia sobre esses assuntos aí que fazem parte da nossa vida. Então, começamos bem a semana com o Refil nessa segunda-feira do dia 4 de maio. May the 4th be with you. Amanhã tem mais. Beijo. Fui!